Agora a gente vai ver como construir a mediatriz, a bissetriz e construir um hexágono, tá? Eu vou usar aqui o GeoGebra Classic. Não precisa nem instalar, tá? Dá para usar no navegador mesmo de vocês. Quem quiser instalar, pode instalar o GeoGebra. É um programinha de geometria bem legal, tá? Dá para vocês irem fuçando nele aí e aprendendo, tudo bem? Então vocês clicam, digita lá no Google, né? GeoGebra Classic, vai aparecer aqui, ó. Vai aparecer o GeoGebra. Eu vou ter aqui ó, o meu plano cartesiano, tá? Meu plano cartesiano, pode deixar o plano aí, tudo bem? E eu vou começar a fazer as construções. Então, ó, o que que eu quero? Eu quero um segmento de reta, não é? Então, eu tenho aqui o meu segmento de reta. O que que eu quero fazer com esse segmento de reta? Achar o ponto meio, ponto médio. Né? Achar o ponto do meio aqui, o ponto médio. Ou seja, eu quero traçar aqui a minha retinha auxiliar, minha mediatriz. Como que eu vou fazer isso? Eu vou vir aqui, ó, eu vou fazer num programa. Vocês podem fazer tudo isso que eu estou fazendo com auxílio de régua e um compasso, tá? Então eu vou fazer aqui um círculo, que vocês podem fazer com o compasso, um círculo que vai ter como centro o ponto A e eu vou ter como diâmetro a medida A até B. Então, como que eu vou fazer? Eu vou pegar o meu compasso, vou abrir lá a perninha dele, colocar a ponta seca no A e o grafitezinho no B, tá? Ótimo, fiz isso. Vou fazer de novo, agora cujo centro é o B até o A. Ou seja, a mesma medida que vocês abriram para fazer a primeira circunferência, vocês vão fazer a segunda circunferência. Vocês vão fazer a mesma coisa, tá? Abri o compasso aqui, fiz o círculo, vou abrir o compasso a partir daqui e fazer esse outro círculo, certo? Fiz os círculos, agora eu vou achar o ponto de intersecção entre essas duas circunferências. Então, ó, onde elas se encontram? Aqui é um ponto de intersecção, né, que aqui ele chamou de D, e aqui é outro ponto de intersecção que ele chamou de C. Então, onde as duas circunferências se encontram, eu peguei aqui o meu ponto de intersecção. Tá? Então, eu tenho dois pontos, porque elas se encontram em dois lugares. Tá? Ponto de intersecção nada mais é que o ponto de encontro, onde as duas circunferências se cruzaram. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou pegar e vou traçar um segmento de reta entre esses dois pontos. Tá? Aí pode perceber que esse segmento de reta cruzou o meu segmento inicial aqui, o meu segmento AB. Tá? E essas circunferências podem fazer bem pequenininhas, que vocês não vão precisar mais delas. Tá? Depois vocês podem até apagar, que eu estou apagando aqui. Tá? Então, o que eu vou querer, na verdade? Eu vou querer a intersecção entre esses dois segmentos de retas. Então, eu quero aqui ó, a intersecção entre esse segmento de reta e esse segmento de reta, que é esse pontinho E aqui que ele chamou de E. Ó. Ou seja, esse ponto é o encontro do meu segmento de reta, que eu criei antes, com a minha mediatriz. Quem que é isso aqui? A mediatriz. O que a mediatriz faz mesmo? Divide o meu segmento de reta ao meio. Então, esse ponto E é o meu ponto médio. Tá? Simples. Com duas circunferências, eu fiz o ponto médio. Tudo bem? Simples, né? Então, ponto médio usando a mediatriz e o GeoGebra aqui, tá? Agora nós vamos fazer a bissetriz, tá? Então eu já marquei aqui, ó, três pontos. Eu vou fazer aqui as retas que passam por esses três pontos, tá? Então, ó, já marcou aqui as retas. O que eu tenho? Eu tenho aqui, ó, uma região. Essa região eu chamo de ângulo. E aqui o ângulo mede 59,96. Aí eu vou abrindo, ó, o ângulo vai
aumentando ou diminuindo. Tudo bem? Ótimo, eu já sei que o meu ângulo BAC mede, por exemplo, aqui 121 graus. Ah, eu não quero 121. Isso aqui é difícil de fazer ele ficar certinho, tá, gente? Aí pronto, 132,1 graus. Ótimo. O que que eu quero fazer com isso? Eu quero traçar a bissetriz. O que que a bissetriz vai fazer? Vai dividir esse ângulo exatamente ao meio. Então, como que eu faço isso? Eu vou pegar, vou traçar um círculo com um centro no A. Ou seja, eu vou pegar a ponta seca do meu compasso e vou colocar aqui no Azinho, ó, no vértice, bem no vértice do meu ângulo, tá? Coloquei o compasso e abri, com o tamanho que vocês quiserem. Tudo bem? O tamanho aqui não importa. Abri. Aí, essa circunferência, ela vai encontrar essa semirreta, né, esse pedacinho do meu ângulo, e vai encontrar essa semirreta, esse pedacinho do meu ângulo. Então, onde elas se encontram, eu vou marcar aqui, ó. Esse não, esse sim. Esse não, esse sim. Então, marquei, ó. Encontrou um dos lados do ângulo e encontrou um dos lados do ângulo. Então, meu ponto E e meu ponto F são a intersecção entre a circunferência e o ladinho aqui do ângulo, certo? Aí, o que que eu vou fazer? Eu vou traçar um círculo com um centro em E, tá? Vou colocar a ponta seca do compasso bem aqui no E. Vocês podem usar o mesmo raio que vocês usaram para fazer o primeiro, tá? Não tem problema. Pode usar o mesmo raio quando vocês começarem daqui. Pode usar o mesmo raio começando daqui. E vou traçar um outro círculo agora na outra intersecção aqui, ó, no outro ponto de intersecção. Certo? O que que eu vou fazer agora? Agora eu tenho, vou até apagar aqui, ó, para não atrapalhar vocês. Agora eu tenho essas duas novas circunferências. Aqui, ó, essas duas circunferências elas se encontram, né, ó? Elas se encontram aqui. Então aqui eu vou chamar de ponto de intersecção entre as duas circunferências. Eu chamei aqui de H, tá? O que que eu vou fazer com esse H? Eu vou traçar um segmento de reta. Esse segmento de reta de A até H é a minha bissetriz. Ela vai dividir o meu ângulo aqui exatamente ao meio. Ó, vou colocar aqui para vocês. Coloquei aqui, ó. Exatamente. Vou apagar o resto, que não precisa. Tá? Vou deixar só o que é importante aqui, ó. Que é a bissetriz. Eu vou até fazer aqui, ó, diferente. Vou fazer um segmento de reta aqui, que aí eu posso apagar o resto, tá? Aí agora eu vou apagar aqui e vou apagar aqui. Aí ficou mais bonito. Ó, 132,12 era meu ângulo verde aqui, meu ângulo inteiro. E aí o que que ele fez? Ele dividiu 132,12 pela metade, 66,06. E aí conforme eu vou mexendo com o meu ângulo, olha lá, ele vai dividindo, a bissetriz vai mexendo e vai dividindo o ângulo ao meio. Olha lá, 74 graus. Eu consegui achar um exatamente. A metade é 37, tá? Qualquer ângulo que eu abrir aqui, ele vai achar sempre a metade, né? Que eu tracei a bissetriz, então ele sempre vai dividir o meu ângulo pela metade. Tudo bem? Usando simplesmente régua e compasso, tá? Vocês vão perceber que quando é número ímpar aqui no final, aí ele não fica exatamente no meio, né? Se eu pegar a calculadora, fizer 159,93 dividido por 2, dá 79,96. Como aqui ele só apresenta duas casas, ficou faltando esse 5zinho aqui, tá? Mas aqui eu construí a bissetriz
desse ângulo CAB ou BAC. Tudo bem? E por último aqui, ó, vou mostrar para vocês como fazer um hexágono regular. O que é um hexágono regular? É um hexágono que tem todos os ângulos internos com a mesma medida e todos os lados também com a mesma medida, tá? Eu posso fazer um hexágono lá de qualquer jeito, né? Vai ser um hexágono, mas não vai ser um hexágono regular. Tá? Então eu vou mostrar para vocês como fazer. Vou apagar tudo aqui. Então aqui, ó, eu vou abrir uma circunferência de tamanho, né, de raio AB. O raio aqui, ó, ele vai acabar interferindo no tamanho do lado do meu hexágono, tá? Então, quanto maior o raio, maior vai ser o lado do meu hexágono. Tudo bem? Se não me engano, no caderno Aprender Sempre aí de vocês, pede para fazer um de 4 centímetros, tá? Então, vocês podem construir um de 4 centímetros usando esse método que eu vou mostrar para vocês. Ou pode usar o método que está descrito lá no caderno Aprender Sempre também, tá? E aí depois ele pede para fazer um de 2,5, se não me engano. É, 2,5. Tudo bem? Vocês podem fazer o de 2,5 também, tá? Simplesmente tendo o diâmetro. Aqui eu vou colocar 3 para não ficar muito grande, tá? Então vamos lá. Primeira coisa, o que eu vou fazer? Eu vou traçar aqui uma circunferência. Centro é o A, né? A ponta seca do compasso fica no A. Tracei a circunferência. Não deixem essa medida se perder, tá? Precisam usar muito essa mesma medida para fazer o resto aqui das construções para obter o hexágono regular, tá? Então eu tracei aqui, ó, a minha circunferência. Aqui está com raio 3, tá? Vou ter que colocar aqui. Raio 3. Ah, eu quero já fazer direto com raio 4. Não tem problema, faz com raio 4. Ah, eu quero fazer com raio 5. Ah, eu quero fazer bem pequenininha, com 2. Faz a medida que vocês quiserem, tá? Não tem problema não. É que aqui se eu fizer muito grande, vai ficar muito cheio de coisa e não vai dar para enxergar direito, tá? Então aqui, ó, tracei a minha primeira circunferência. Agora o que eu vou fazer? Eu vou traçar uma reta que passa por A e por B. Se passa pelo centro da minha circunferência, é sinal que eu estou traçando o diâmetro, tá? Se eu tracei o diâmetro, daqui até aqui é raio, daqui até aqui é raio, tá? Então aqui é o diâmetro. E aí eu vou marcar a intersecção entre essa minha reta e a minha circunferência. Tudo bem? Ótimo. Então aqui eu só preciso da reta para fazer isso, tá? Para traçar certinho o diâmetro aqui, ó, passando pelo meio, pelo centro da circunferência. Então eu já fiz isso, tá? Posso até apagar a retinha que eu usei lá. Agora eu vou fazer outra circunferência com o mesmo raio de antes, só que agora o centro, né, onde vai a ponta seca do compasso é o pontinho C aqui, ó, tá? Na minha circunferência, e aí eu traço a circunferência. Vou fazer a mesma coisa do outro lado. Ponta seca aqui e traço a circunferência. Pode ver que elas se encontraram bem aqui no meio, né? Ó, porque elas têm a mesma medida que tinha antes, tá? Então aqui eu tenho 3 circunferências. O que eu vou fazer com essas 3 circunferências? Eu vou achar o ponto de intersecção entre elas, tá? Então, ó, aqui, ó, eu achei o ponto de intersecção entre essas duas, tá? Essa e essa, tem aqui. Aqui em cima, mesma coisa, intersecção entre essa e essa, tá? Então, tem 2 pontos de intersecção. Aqui, outro ponto de intersecção entre essas duas aqui, tá? Ponto de intersecção. Aqui, mais um ponto de intersecção entre essas duas. Então, ó, aqui eu tenho 2 pontos de intersecção e aqui eu tenho 2 pontos de intersecção, tá? Então, aqui eu fiz uma circunferência, mais 2 circunferências, achei a intersecção entre elas. Agora eu começo a fazer os meus segmentos, ligando esses pontos. Ó, pode perceber que eu fiz 6 segmentos, né? Ó, 6 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E aí eu ligo esses pontos, tá? Ó, ligo daqui a aqui. Vou até tirar essa daqui para não atrapalhar, porque eu já tenho os pontos, então já apago. Ó, ligo aqui, ligo aqui, ligo aqui, ligo aqui, aqui, e só falta mais um. Pronto.
Agora eu apago essa circunferência que está aqui por fora. Pronto, eu tenho o meu hexágono regular. Ah, mas como que eu vou saber qual é a medida? Ó, posso mexer ele de qualquer jeito, ele continua um hexágono regular. Como que eu vou saber qual é a medida do lado? Se a medida do lado é a mesma. Vai ser a mesma do raio que você abrir aqui, ó, tá vendo? Ó? Aqui é a medida do lado, ó, CD, de C até D, 4,85. Aqui é o raio, AB, 4,85. Ó. E não importa se eu mexer, eu posso mexer, posso fazer o que eu quiser com o meu hexágono, que ele vai ficar regular, vai continuar sendo um hexágono, vai continuar sendo regular, vai continuar sendo um polígono convexo, tá? Regular. Tudo bem? Ó, conforme eu vou abrindo, ele vai aumentando todos os lados, tá? Tudo bem? Entenderam como faz? Bem simples, bem bonitinho, né? Então, ó, aproveitem o vídeo. Se perderem, revejam. Vão vendo e pausando. Vão pausando e vão fazendo o passo que eu falei. Vão voltando para ver se o passo que eu falei é o passo que vocês fizeram. Tá? Que se vocês fizerem tudo certinho, vocês constroem bonitinho o hexágono. Tá? Um abraço e até a próxima.